Com a violência típica de toda a conquista, os espanhóis e os latino-americanos fundiram não só suas raças, mas suas culturas e costumes. Após a conquista, muitas pessoas vieram para cá. Nós fomos, voltamos, recebemos exilados, tivemos que nos exilar. Chegaram europeus, asiáticos, o que contribuiu muito para a gastronomia latino-americana, como a comida peruana, por exemplo. E muito de nossa música nós devemos aos africanos que vieram forçados como escravos. A América Latina é um continente de muitas cores. Falar da América Latina significa falar de dança, de festa e de música. E da nossa forma de jogar futebol. A pergunta é, como se construiu nossa identidade latino-americana? Unidos pela história. Cores. A marca da América Latina é a diversidade. Uma mescla de culturas que nos enriquece e resulta em um continente único e original, com milhares de cores. Uma paleta infinita que é exibida em suas músicas, suas comidas, suas raças, suas bandeiras e também em suas camisas de futebol. Os libertadores da América, aqueles que lutaram pela independência do nosso continente, dão nome a esta Copa, o Torneio Interamericano de Futebol, onde os melhores times de cada país disputam essa taça. Indiscutivelmente é uma homenagem àqueles que lutaram pela libertação da América. E, de alguma forma, sinaliza a integração dessa parte do continente. Eu acho que é um torneio que tem muita dignidade e com a responsabilidade de se chamar Copa Libertadores da América. Eu acho que a Copa Libertadores é um evento de clubes. Eu não conheço nenhum torcedor do River Plate que queira que o Boca seja campeão da Copa Libertadores. Isso não existe. Também não conheço nenhum torcedor do Nacional que queira que o Milionários ganhe a Copa Libertadores. Isso não existe. É um evento exclusivamente de clubes que os torcedores de cada clube participante acompanham, mas não acho que seja uma união nacional. Desde a sua criação em 1960, se destacaram na Copa Libertadores os clubes do Atlântico, principalmente os argentinos, brasileiros e uruguaios. O primeiro time do Pacífico a chegar a uma final foi a Universidade de Lima, em 1972, dando origem ao mito de que a taça não iria para esses lados e criando o ditado: a ser vista, mas não tocada. Eu gosto de ver uma partida de futebol, é um espetáculo divino e alucinante de assistir. Os torcedores, o espetáculo, os jogadores correndo e o cheiro de grama e também o folclore de estar lá, os personagens, os vendedores de café, cachorro-quente, refrigerante. Todo esse mundo, né? Tudo isso que acontece em campo, principalmente nos nossos campos, é realmente muito especial. O Einstein, eu acho que ele ficaria espantado, porque assim que o futebol chega na América Latina, nós ficamos calados, assistindo a uma partida de futebol e toda a América Latina gira em torno de 22 jogadores, um juiz e uma bola, assim. E orbitamos em torno do futebol. Nós amamos o futebol porque o futebol nos lembra que estamos governando em cima do universo. A Copa Libertadores expressa, de alguma forma, as rivalidades, geralmente regionais, que são mais fortes do que as rivalidades distantes. Acontece sempre com Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, Chile e Peru, Colômbia e Venezuela, ou com o Equador, que tem uma rivalidade mais direta do que a rivalidade entre Argentina e México. Os duelos entre Guadalajara e América, que jogam neste estádio, chamado assim porque foi fundado em 12 de outubro, dia do descobrimento da América, são os mais tradicionais do futebol mexicano. Cidade do México, México. Buenos Aires, Argentina. Aqui na Argentina, outro time, como o América do México, protagoniza a rivalidade mais clássica do futebol argentino. É o River Plate, inimigo do Boca Juniors. Meu primeiro jogo River e Boca foi com o meu pai e com os meus irmãos. O meu pai era do Boca e nos levava
para ver as partidas quando éramos crianças. E eu vi como era forte a energia que vinha do futebol quando descíamos as escadas da arquibancada. E via o folclore do futebol, as pessoas, os torcedores, né? Tudo isso que é típico do nosso futebol e a paixão com a qual nós, na Argentina, vivemos o futebol. Vários clubes do futebol argentino nasceram aqui. A origem portuária do Boca se reflete nas cores de sua camisa. É que os fundadores do clube decidiram que as cores do brasão seriam a da bandeira do primeiro navio que cruzasse o canal. E foi assim que o azul e amarelo da bandeira sueca se transformaram no azul e dourado do Boca. La Boca, com suas casas pintadas com sobras de tinta do estaleiro, é sinônimo de cor, futebol e imigração. Futebol. Cores da imigração. Os imigrantes chegaram nas cidades portuárias e as transformaram em centros cambiantes e cheios de cor, como a cidade chilena de Valparaíso, com centenas de casas coloridas que ocupam dos morros ao mar. Em 1910, no Uruguai, os habitantes de Montevidéu eram obrigados a pintar de cinza as calçadas das ruas e as fachadas dos edifícios para que a cidade parecesse mais europeia. Felizmente, em Buenos Aires, a paisagem urbana de La Boca conseguiu escapar da onda de europeização do início do século XX e manteve sua cor. O pintor Benito Quinquela Martín foi convocado para recuperar este trecho que recebeu o nome de Caminito, em homenagem ao tango de Juan de Deus Feliberto e que desde então se tornou um museu ao ar livre. Era para La Boca, para o que viria a ser. Ou mesmo antes, La Boca ficou marcado por suas cores, por sua arquitetura, que é tão diferente do resto da cidade. É óbvio que houve um encontro bem singular entre artista e bairro. Acho que nós podemos ler a história de La Boca nas pinturas de Quinquela Martín e vice-versa, né? Ler a história de Quinquela Martín em La Boca. Quinquela pintou murais sobre os trabalhos e a vida de Buenos Aires. Seu objetivo era educar os moradores de La Boca sobre a vida do porto. Da mesma forma que Quinquela, aqui no México, Siqueiros, Orozco e Rivera pintaram a Revolução Mexicana nas paredes do Distrito Federal. Cores da imigração. Muralismo mexicano. Os muralistas contavam a história do México e ensinavam às massas através das paredes. Esta forma de encarar a educação, a valorização dos mestiços e dos indígenas, o nacionalismo, tudo isso fazia parte da ideologia dos muralistas, que no caso de Rivera e Siqueiros, também eram membros proeminentes do Partido Comunista Mexicano. Havia terminado a fase armada da Revolução e se procurava como fazer com que isso entrasse na cabeça e no pensamento das massas, no espírito do povo mexicano, essas imagens. No muralismo, o artista se preocupava principalmente com a posição política que devia expressar nessas paredes. E aquelas paredes expressavam, sem dúvida nenhuma, o apoio e a admiração por Lenin e Leon Trotsky, ideólogos da Revolução Soviética. Muralismo mexicano. Assassinato de Leon Trotsky. Em 1917, os soviéticos, liderados por Lenin e graças à ação organizada por Leon Trotsky, tomaram o poder do que viria a ser a União Soviética. 5 anos depois, Stalin se tornou secretário do Partido Comunista. Lenin tinha profundas diferenças ideológicas com Stalin e nomeou Trotsky como seu herdeiro político. Mas, após a morte de Lenin, Trotsky teve que deixar a União Soviética. Trotsky e sua esposa Natália iniciaram um longo exílio, até que vieram ao México a pedido de Diego Rivera, que cuidou de seu asilo político junto ao presidente Cárdenas. Depois de viver por um tempo na casa de Diego e Frida, com quem supostamente ele teve um caso, Trotsky se mudou para sua própria residência por causa da diferença política com Rivera. E foi lá que ele encontrou a morte.
Em 24 de maio, um grupo liderado pelo humorista Davi Alfaro Siqueiros realizou um atentado contra a vida de Trotsky nesta casa. O grupo todo entrou e metralhou o quarto de Trotsky e Natália em 3 direções, com 50 ou 200 tiros de Thompson. Milagrosamente, os 2 ficaram vivos. Uma bala me atingiu de raspão porque eu estava no quarto ao lado. Mas a trégua foi curta e Trotsky sabia. Trotsky sobreviveu milagrosamente. Diego Rivera deixou o país com medo de ser acusado de cumplicidade. E Davi Alfaro Siqueiros se exilou no Chile, através da intervenção de Pablo Neruda, que era então o cônsul do país. Finalmente, em 20 de agosto de 1940, um comunista catalão realizou um atentado bem-sucedido contra a vida de Trotsky. Uma hora ele acabou ganhando a confiança de todos, do próprio Trotsky, dos guardas e assim por diante. Ele pediu uma vez que Trotsky revisasse um artigo de caráter político. Levou esse artigo ao escritório de Trotsky e ficou atrás dele enquanto este lia despreocupadamente o artigo. E sem ter nenhum guarda por perto vigiando o mercader, pum, o atingiu com uma picareta. Alguém chegou a dizer: mataram Trotsky. Como mataram Trotsky? E disseram: sim, acabaram de matá-lo. A porta estava aberta e eu entrei e vi um dos guardas muito agitado, com a pistola na mão. Era Harold Robbins. E eu perguntei: o que foi? O que foi? E ele exclamou: Jackson! Jackson! Não compreendi na hora e fui andando até a biblioteca e pela porta entreaberta eu vi o meu avô caído no chão, todo cheio de sangue, com Natália e os secretários ao lado dele. Foi então que eu percebi que a coisa era grave. Um dos ideólogos da Revolução Bolchevique morreu no México um dia depois. Unidos pela história. Estamos tão habituados a confundir vícios com virtudes que nós acreditamos na história daqueles que querem nos enganar e que dizem: mas por que querem falar sobre a América Latina? O que tem a ver um argentino de Buenos Aires com um negro haitiano? Ah, mas que visão pequena que nós temos. Como estamos cegos se pensamos que isso nos retrata. Isso nos insulta, mas não nos retrata. Porque isso é desrespeitar o melhor que temos, que é a diversidade. Mas ainda bem que somos diferentes. Unidos pela história. Unidos pela história. Enquanto trabalhava para ajudar a exilar Siqueiros no Chile pelo atentado contra Trotsky, Pablo Neruda escrevia seu Canto Geral. Um poema que abarcava todas as cores, todas as regiões e todas as histórias da América. Machu Picchu, Peru. Cidade do México, México. A poesia e a América Latina sempre se entenderam bem. Tão bem que há alguns anos era comum, na Guatemala, que os poetas viajassem gratuitamente em ônibus, enquanto os romancistas tinham que ir a pé. Parecia que a realidade latino-americana, continuamente transbordante, superava qualquer tentativa de ficção, até que vieram os escritores do boom latino-americano, dos anos 60, que então coloriram as histórias do nosso continente. Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, Peru, Colômbia, Guatemala, Cuba e México, como se tivessem combinado todos ao mesmo tempo, os escritores latino-americanos se animaram a contar com um estilo excessivo e tropical a história latino-americana. Eu pertenço à primeira geração que se formou em letras lendo a literatura latino-americana. Imagine o que era para mim uma menina que foi para a faculdade e um dia viu aparecer 100 Anos de Solidão. E no dia seguinte estava lendo Ernesto Sábato. No outro dia estava lendo Cortázar. Vivíamos de revelação em revelação. Eram tempos, eu diria, para não dormir.
porque todo o continente era revelado com muita força e muita vitalidade. O que os escritores do chamado boom injetaram em todos nós, nos jovens jornalistas, alguns com graus variados de sucesso na vida, foi o entusiasmo e, acima de tudo, um certo senso de honestidade no jornalismo. Pois escrever em revistas ou jornais e na mídia eletrônica não era algo ponderado, nem mesmo respeitável. O jornalista era alguém que simplesmente escrevia. Mas aos poucos isso foi se tornando uma espécie de etapa obrigatória antes da consagração literária. Os escritores do boom contribuíram enormemente com a cultura latino-americana, não apenas porque renovaram a linguagem, criaram técnicas modernas e agilizaram o modo de escrever, mas também por oferecerem uma imagem da América Latina em seus livros. Esses narradores teceram histórias maravilhosas e excessivas que caminham no limite entre o real e o imaginário e surpreendem aos leitores do mundo todo com seu poder e magia. O legado é enorme. Eu acho que nenhum de nós cresceu sem ter lido a literatura produzida por esses escritores maravilhosos que, além disso, revelam outra visão. Revelam outra maneira de ver, de escrever. É outra resposta. Como me dizia um amigo, um escritor, amigo meu, uruguaio, Napoleão Batino Ponce de León, ele dizia que, com o boom, todos nós fomos convidados a escrever para o mundo sobre sapos que caem do céu quando chove e também sobre os trópicos, mas e eu? O que tem a ver com isso? Com essa alegria dos trópicos, se eu vivo nessa melancolia de Montevidéu? E ele dizia a verdade. O resto do mundo costuma nos classificar como parte de um movimento que, bem, já vai completar meio século. É hora de nos deixarem enterrá-lo com todas as honras que merece. Leão Tolstói, o escritor que mudou o gênero do romance, uma vez disse: pinte a sua aldeia e pintará o mundo. Nos anos 60, os escritores latino-americanos mudaram o modo de escrever os romances para pintar melhor as cores do continente. E assim fez Frei Bartolomeu de las Casas 5 séculos antes. Boom latino-americano. Frei Bartolomeu de las Casas. Em seu livro Breve Relato sobre a Destruição das Índias, Bartolomeu de las Casas defendia a condição humana dos índios, de quem tinham roubado a vida e as terras em que viviam pacificamente, e foi mais longe ainda. Todo ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, joias, gemas e qualquer outro metal ou objeto precioso de debaixo da terra, da água ou da superfície que os espanhóis pegaram desde o tempo em que descobriram o Novo Mundo até hoje, com exceção dos índios, todo o resto foi roubado, injustamente usurpado e perversamente arrebatado. E justamente por causa disso, os espanhóis cometeram furto ou roubo que está sujeito à restituição. No século XVI, Bartolomeu de las Casas pedia a restituição da riqueza dos povos indígenas, que a haviam entregado de bom grado aos espanhóis em troca de suas vidas. Bartolomeu de las Casas defendia os índios baseando-se em regras elementares do humanismo, da humanidade, né? E não somente sobre os elementos indígenas, mas também sobre as leis espanholas que exigiam respeito pela vida humana. Bartolomeu de las Casas. Exploração indígena. Mas então o respeito pela vida humana não era compatível com a ambição. Em 1540, os espanhóis descobriram o enorme potencial das minas de Potosí e do México. Era preciso retirar aqueles metais preciosos, e assim começou a exploração indígena em grande escala. A Europa era um continente em guerra. Era um continente muito pobre. Um continente com problemas muito graves e que encontrou na América a sua salvação. As condições de trabalho nas minas de Potosí eram bem prejudiciais para a população indígena. Eles passavam dias inteiros nos túneis com pouca comida e poucos recursos.
E as condições eram desastrosas porque se buscava a maior produção de prata no menor tempo possível. Não importava o benefício do povo, os direitos trabalhistas, ninguém se preocupava com isso. Aquilo foi um massacre. E muitos índios fugiram de suas comunidades para não serem enviados para as minas. Se dirigiram às cidades onde se passavam por mestiços. Assim, as cidades se transformaram em um centro de atração, mas também era um lugar onde havia uma mistura de etnias. Exploração indígena. Mestiçagem. Os mestiços eram uma parte muito importante da população de vários países latino-americanos. E para alguns era o melhor, porque era uma expressão que sintetizava os povos nativos com os conquistadores, e para os outros, pelo contrário, era exatamente a antítese, eram o pior, porque eram o resultado dos instintos mais básicos dos povos nativos e dos colonos e conquistadores. A cor e a aparência eram extremamente importantes na sociedade colonial. O índio tinha muito menos direitos e status que os brancos. Mas mesmo entre os brancos havia problemas, pois sempre havia a sombra da suspeita de um ancestral negro ou índio que complicava a questão da linhagem. E durante o século XVIII, os Bourbon venderam dezenas de títulos, em troca de dinheiro ou serviços à coroa. Na sociedade colonial, o lema era quanto mais branco, melhor. Mas tanto no Peru quanto no México, as duas sociedades mais importantes do Império Espanhol, os brancos eram minoria. No início do século XIX, no México, 22% da população eram mestiços, 60% indígenas e 18% brancos. Segundo o censo peruano de 1792, 27% da população eram mestiços, 56% eram indígenas e apenas 13% eram brancos. Os índios haviam se refugiado nas cidades e ali se misturaram a outros grupos étnicos. A miscigenação ocorre em todos os campos. Na mesa, na cama e em outras épocas. E provavelmente na missa e, enfim, a mestiçagem é um processo cujo espaço mais feliz até hoje foi na cozinha. Bom, o que eu acho é que a conclusão do processo de mestiçagem não é só aparente pelas crianças nascidas de tais relações, mas também pelo que viria a ser a gastronomia de cada um dos nossos povos. Tem a ver com a mistura entre as refeições que traziam e que faltavam justamente aos espanhóis e que foram combinadas substituindo condimentos e substituindo também alguns determinados elementos. E essa mestiçagem que se deu claramente, sem metáfora, na sociedade também se deu dentro da cozinha. Bernal Dias, o cronista da conquista do México, relata que para celebrar sua vitória, Hernán Cortés fez um banquete com carne de porco e vinho. Nenhuma dessas coisas era conhecida lá. No dia em que os espanhóis colocaram sobre a tortilha, o principal alimento dos índios, a carne de porco, os tacos foram inventados. Os alimentos que foram levados pelos conquistadores para a Espanha conseguiram, podemos dizer, melhorar e enriquecer um pouco a dieta e fazer com que, em dado momento, a fome não fosse tão grande na Europa. É verdade que aqui não havia roda, é verdade que aqui não havia cavalos, é verdade que não havia uma série de produtos que os espanhóis trouxeram, mas nós também exportamos muitas coisas. Por exemplo, as batatas são peruanas e não há nada mais típico, mais espanhol do que as omeletes de batata, que seriam impossíveis sem as batatas peruanas. Os tomates também são dos Andes e não podemos imaginar um nhoque ao pomodoro na Itália sem a presença da batata e do tomate. Os espanhóis mataram a fome com alimentos americanos, mas também introduziram muitos outros ingredientes que, quando foram misturados, deram outra identidade à nossa cozinha. O azeite de oliva, uma variedade de carnes e de especiarias, diferentes grãos, cereais, frutas e legumes, que deram outra cor à nossa dieta, a primeira de muitas cores. Unidos pela história. Os latinos-americanos estão unidos pela história, estão unidos pela linguagem, estão unidos pela gastronomia e pela música, pela nossa forma de celebrar
a vida. Unidos pela história. Unidos pela história. O comércio de escravos de origem africana aumentou substancialmente quando os espanhóis começaram a explorar a cana-de-açúcar na República Dominicana e no Haiti. Ingleses, holandeses, franceses e portugueses, todas as potências europeias se envolveram neste comércio, levando escravos ao México, Venezuela, Colômbia, Peru e em maior número aos domínios portugueses. Ao longo do século XVIII, o Brasil recebeu uma média de 5,5 milhões de escravos por ano. A instituição da escravatura vem da antiguidade, em que se acredita que há uma hierarquia moral da sociedade e que as pessoas de baixo devem servir as de cima em condição de não liberdade. Isso tinha sido esquecido, mas se tornou bem evidente durante e logo depois da conquista da América, quando se viu a necessidade de trazer mão de obra, criando assim um amplo mercado de escravos com extraordinária dimensão e muita violência. Os escravos eram necessários porque havia poucos indígenas para explorar, mas também porque a população escrava mal sobrevivia. O fato de apenas 3 em cada 10 crianças escravizadas em áreas rurais do Brasil completarem 8 anos, as taxas muito altas de mortalidade infantil, e o fato de que 1/3 dos escravos era de mulheres, conspiravam contra o negócio dos colonizadores. O comércio de escravos se manteve constante até o início do século XIX, representando a remoção forçada de mais de 9 milhões de africanos. Então, em plena Revolução Industrial, deixou de ser algo vantajoso para a Inglaterra, que interrompeu o comércio, e nos Estados Unidos começava a declinar. Anos mais tarde, os países da América aboliam a escravatura. O primeiro na América Latina foi o México, em 1813, seguido pela Venezuela e Colômbia 8 anos depois, e pela América Central em 1827. Um quarto de século depois, o Equador aboliu a escravatura, seguido pela Argentina, Paraguai e, finalmente, Brasil. Os últimos escravos eram sobreviventes de 400 anos de violência. 400 anos em que sua cultura, a cultura nativa da África, foi mesclada à da América Latina. O problema aqui é não morrer. Esta frase do historiador cubano Manuel Moreno Fraginaus resume o clima de asfixia e paixão em que se desenvolveu a cultura africana do nosso continente. Atingida pela violência da escravatura, a comunidade negra fez da expressão musical um espaço de resistência. Escravatura. Ritmos latino-americanos. As mais diversas manifestações musicais do continente americano, como o jazz e o rock and roll nos Estados Unidos, o mambo em Cuba, o tango argentino e o merengue, possuem uma forte influência da cultura africana. É uma contribuição que nos conecta, inclusive, com culturas que falam outro idioma. O destino das pessoas que vieram do Congo Grande ou de outra região de onde saíram os escravos africanos, que foram divididos em famílias por todo o litoral e que criaram o blues, por exemplo, musicalmente falando, no sul dos Estados Unidos, no Mississippi. Também deixaram a sua marca em culturas como no Rio Madalena, onde nasceu a cúmbia. Um ritmo alegre, cadenciado, mesmo quando se discutem questões problemáticas. O mesmo acontece no meu caso. Eu fiz merengues que relatam uma situação que pode não ser agradável, como a carência de ojalá que llueva café, ou o problema das migrações em visa para um sonho, ou o problema da saúde, como El Niágara em bicicleta. Mas mesmo assim, o ritmo do merengue é tão forte que continua a ser uma música enérgica e é bem dançante. E mesmo que esteja contando coisas que retratam muito sofrimento. O merengue surgiu ao mesmo tempo em Porto Rico e na República Dominicana, e como aconteceu na Argentina com o tango, logo houve protestos dizendo que era algo imoral, indecente e obsceno. As classes superiores a chamavam de música grosseira. Música grosseira de porto e prostíbulo, dançada por homens que esperavam sua vez no bordel.
Mas anos depois, quando o tango triunfou em Paris e Rodolfo Valentino dançou ao som de Los Quatro Jinetes del Apocalipsis, essas mesmas famílias da alta sociedade que haviam rechaçado o tango o deixavam entrar em suas casas. O merengue não foi muito dançado em Hollywood nem teve um embaixador como Rodolfo Valentino, mas continuou a prosperar talvez porque tivesse um defensor qualificado na figura do ditador dominicano Rafael Trujillo. Trujillo impôs o merengue quase por decreto, mas com a queda de seu governo, o povo dominicano dançou e cantou merengues talvez com maior alegria. Com danças e festas desde tempos imemoriais, na América Latina se comemora o Dia dos Mortos, quando se homenageia os antepassados. Ritmos latino-americanos. Dia dos Mortos. Para os índios, a festa era motivo de renovação e alegria. Os conquistadores espanhóis do século XVI não entendiam o Dia dos Mortos. Então mudaram a data para coincidir com o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados. No Dia dos Mortos, a gente prepara uma oferenda para os nossos entes queridos que já se foram. O altar precisa ter os 4 elementos, eles têm que estar representados. Terra, água, ar e fogo. Os elementos do Dia dos Mortos foram gradualmente mudando para doces, fantasias e abóboras quando começou a ser realizada na América Latina a festa norte-americana do Dia das Bruxas. Nas últimas décadas do século XX, começou a ser comemorado quase em toda a América Latina o Dia das Bruxas, ou Halloween. Digo na maior parte da América Latina porque em 2003 o governo do Equador proibiu a comemoração, pois coincidia com o Dia da Bandeira Nacional, em 31 de outubro. Dia dos Mortos. Símbolos nacionais. Em 31 de outubro se comemora o Dia da Bandeira no Equador. Um símbolo precedido por um côndor com suas asas abertas e rodeado por 4 bandeiras nacionais. A bandeira do Equador, amarela, azul e vermelha, que compartilha suas cores com a Venezuela, Panamá e Colômbia, países que entre 1821 e 1831 integraram um enorme estado sul-americano chamado Gran Colômbia. Cores compartilhadas como as da Gran Colômbia, ou únicas como as da bandeira do México. As 3 cores da bandeira mexicana, projetada em 1921, estão relacionadas à união, à religião e à independência. Ou seja, a união é o vermelho, o branco a religião e o verde a independência. Os símbolos nacionais são inventados enquanto a história é escrita. E por isso é muito difícil saber o que pensava o general Francisco de Miranda quando criou a bandeira da Gran Colômbia. A versão mais romântica diz que foi inspirada na cor do cabelo, dos olhos e dos lábios de Catarina da Rússia, que ele conheceu e com quem fez amizade durante sua visita a Kiev em 1787. A verdade é que alguns especialistas afirmam que Miranda escolheu as cores da bandeira porque eram as cores do emblema peruano, do emblema inca. Sejam incas ou espanholas, as cores da monarquia estão nas bandeiras. Como o azul e branco da Argentina, que carrega na bandeira as cores dos reis de Bourbon, embora a versão acadêmica afirme que foi inspirada na cor do céu. Como também é acadêmica a versão que explica as cores da bandeira venezuelana. O amarelo representa a riqueza do país. O azul, o mar que o separa da pátria-mãe. E o vermelho honra o sangue derramado pelos libertadores. A história dos símbolos escolhe suas versões, a erudita, a acadêmica ou em homenagem à imperatriz da Rússia. 100 anos depois, centenas de imigrantes vêm para as nossas terras da Rússia e de outros países da Europa. Símbolos nacionais. Imigração europeia. A imigração foi um fenômeno constante e crescente entre 1870 e 1930, quando o fluxo foi reduzido pela crise global do capitalismo. Os europeus vieram aqui para a América, um continente onde tudo precisava ser feito e havia oportunidades de trabalho. Os estrangeiros viajavam para fazer a América, com a ideia de progresso.
Os países latino-americanos que receberam os imigrantes europeus foram, em ordem de importância, Argentina, Brasil, Cuba, Uruguai e Chile. Em 60 anos, mais de 7 milhões de europeus imigraram para a América Latina, trazendo dialetos, religião, música, comida, costumes e ideologia. Uma migração que só foi interrompida entre 1914 e 1918 durante a Primeira Guerra Mundial, quando os homens foram repatriados para lutar por seus países em seus respectivos exércitos. Não podemos esquecer que somos uma consequência de situações que ocorreram na Europa. É que, quando falamos da América, às vezes queremos nos distanciar da Europa, mas somos também o resultado de uma situação, de uma guerra, das necessidades e das visões política e religiosa da Europa. Então estamos sempre conectados a eles, sempre vamos estar conectados a eles. Eu acho que a diversidade, todo esse amálgama de cores, de sentimentos, de raça, tudo isso, toda essa mistura que somos todos nós, eu acho que sim, que é importante e acho que produz uma criatividade única. Unidos pela história. Se alguém tinha uma teoria de que o mundo, na verdade, estava todo unido e que foi se separando aos poucos, isso é um pouco falho, porque é bem interessante ver como um porto-riquenho tem muito em comum com um caribe ou com um panamenho, um peruano, um venezuelano e que vai além da linguagem. Unidos pela história. Unidos pela história. A história da fronteira flutuante entre o México e os Estados Unidos começou quando um grupo de colonos norte-americanos ocupou a região do Texas, que na época era mexicano. Em 1845, o conflito eclodiu em uma guerra entre México e Estados Unidos. 3 anos depois, o México perdia quase metade de seu território. Perdemos porque não conseguimos povoá-lo. E nós só o povoamos quando não era nosso, porque agora estamos por toda parte. Antes, a fronteira mexicana era até Santo Antônio, mas agora já há mexicanos também em Chicago, aos Montes, em Seattle. O estado de Washington está cheio e de Oregon também. Então, povoamos esses lugares. A Califórnia e o Texas são estados com grande população mexicana. Não que, mesmo que alguns voltem, são muito poucos, a maioria fica por lá. Desde 1848, os territórios são dos Estados Unidos, mas os mexicanos que necessitam de trabalho continuam a ir para lá. Atualmente moram quase 12 milhões de estrangeiros nos Estados Unidos, dos quais mais da metade são latinos. 6 em cada 10 latinos que vivem nos Estados Unidos são mexicanos. 2 são caribenhos e o resto é dividido igualmente entre os imigrantes da América do Sul e da América Central. A penetração latina, para além das fronteiras da América do Norte, mudou a cultura e até mesmo o idioma de ambos os lados, a ponto de surgir o Spanglish, uma fusão da língua castelhana com o inglês, que é entendido no sul dos Estados Unidos e nos bairros latinos de Nova York. O conceito de nação é muito jovem, o espanhol é um idioma novo. E o idioma serve de expressão para as comunidades. Foi preciso surgir o Spanglish para se entender melhor. É impossível ir para a fronteira México e Estados Unidos sem enfrentar o Spanglish em sua forma mais vital. É um idioma que se incorpora às necessidades dos indivíduos. E me parece horrível, pessoalmente, mas eu não posso julgar o Spanglish. Porque Spanglish é uma forma como muitas pessoas conseguem se expressar, se comunicar e cuidar de suas vidas. O Spanglish se torna um problema para nós que vamos morar um tempo no sul dos Estados Unidos, no Texas ou na Califórnia. Eu, por exemplo, quando fui tirar a minha carteira de motorista no Texas, me fizeram umas perguntas em Spanglish. E eu não entendi o que queriam dizer e não passei no primeiro teste. Depois eu voltei no dia seguinte e disse que queria fazer o teste em inglês, porque não entendi o que ele falava.
Um povo não escreve simplesmente, o idioma também nos escreve. E durante muitos anos eu senti que era isto ou aquilo. Ou era latino-americano ou era norte-americano. Ou se falava inglês ou se falava em castelhano. Agora, essa bipolaridade, eu não acho que é falsa. Mas é insuficiente. É uma pena que não possamos apreciar isso, mas eu tento mesmo assim. Há mais ou menos uns 2 anos, eu tento encontrar aqui uma escola que permita aos atores, por exemplo, ter um mercado muito mais amplo, aprendendo sotaques. Entende? Sotaques latino-americanos e sotaques autônomos. Não podemos nos contentar com um sotaque neutro. Pelo contrário, essa diversidade é o que embeleza uma língua. A riqueza que tem o espanhol, com suas expressões em cada país, é impressionante, né? Porque há uma palavra que significa uma coisa em um país e outra em outro. Então tem que tomar cuidado com o que diz. Mas o maravilhoso é que, bom, além de ser distinto em outras partes do mundo, quando viajamos 6 horas, 7 horas... e até 8 horas, da Argentina ao México, chegamos e continua sendo o mesmo idioma, com sotaques diferentes, palavras diferentes, mas nós nos entendemos e é o mesmo idioma. A identidade cultural dos povos é dinâmica e é importante que a língua que falamos se transforme e se multiplique. Porque, como dizia o poeta Ernesto Cardenal, cada vez que um povo deixa de falar uma língua, toda a humanidade empobrece. Unidos pela história. Na Copa Libertadores da América, há rivalidades históricas como dos argentinos River e Boca, nascidos no Porto, onde fica Caminito, uma rua que deu vida a Quinquela Martín, que queria educar através da arte, como os muralistas mexicanos, entre eles Diego Rivera, que representou a América Latina como os escritores do boom latino-americano fariam anos mais tarde, quando a literatura transcendeu no mundo todo. Como também transcenderam os relatos de Frei Bartolomeu de Las Casas, que denunciou a exploração dos índios, dos quais alguns fugiram para as cidades, onde se mesclaram as raças e se enriqueceu a cultura com a contribuição daqueles que vieram como escravos, cuja resistência se traduziu em sua música, fazendo surgir, entre outros, o merengue da República Dominicana. Um lugar muito distinto encontrado pelos conquistadores, que ficaram surpresos ao ver que os nativos honravam os seus mortos com alegria e fizeram coincidir essa festa com o Dia de Todos os Santos, que desde então é comemorado. Agora também se comemora o Halloween, mas não no Equador, porque esse é o Dia da Bandeira Nacional, que leva as cores da Gran Colômbia de Francisco de Miranda, que, segundo algumas versões, foram inspiradas no cabelo, olhos e lábios de Catarina da Rússia, de onde anos depois chegariam centenas de imigrantes. Como agora os latinos que emigram para os Estados Unidos, em cuja fronteira se fala Spanglish, e desta mistura de idioma nasce uma nova cor, que, como as cores do futebol, enriquece o continente. Unidos pela história. A América Latina era um território com as suas próprias cores, e a Europa contribuiu com isso. As cores e também as sombras, porque a miscigenação foi bem traumática para alguns. Mas eventualmente os dois mundos expandiram seus horizontes. E os horizontes continuaram a se expandir, porque a Ásia e a África também contribuíram. E hoje somos o resultado de tudo isso e em todo o mundo nos conhecem como latinos. A cultura latina tem se imposto em grandes países nos últimos anos. Tem ganhado terreno, tem difundido sua literatura, artes plásticas, música, tem lançado suas cores. A cultura latino-americana, Pedro. Saúde. Desde a época da conquista, os europeus misturaram sua pele com a do índio e este com a do negro. A América entregou sua vegetação, seus ofícios e suas tinturas. Uma troca que mudou para sempre a escala cromática do mundo. Enquanto no novo continente germinavam nações e, com elas, novos símbolos e bandeiras. E é nesta mescla de cores que nos reconhecemos, porque nela estamos intimamente unidos pela história.